Graça e paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Ageu, capítulo 2. Preguei aqui dia 9, numa quarta-feira. Eu disse que estaria terminando esta mensagem no dia de hoje. A primeira parte dessa mensagem está disponível na nossa página no Facebook. Todas as mensagens são gravadas, estão à disposição. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Amém? No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Até aqui eu vou fazer uma recapitulação da primeira mensagem. O tema desta mensagem é edificando a casa espiritual. O contexto desta mensagem se dá com o regresso de Israel do cativeiro na Babilônia. O rei Ciro, por meio de um decreto, ele dá a opção para aqueles que estavam na Babilônia, tanto os que nasceram quanto os que foram levados cativos, deu autorização para regressarem a Jerusalém para a reconstrução do templo do Senhor. Este foi um decreto do rei Ciro, porque ele encontrou nos registros dos reis uma palavra dizendo que em determinado tempo um rei chamado Ciro faria esta grande obra. E ele reconhece que todo o seu governo ele tinha o poder sobre todas as nações, todos os reinos, e ele entendia que esse poder fora dado por Deus. Mas os judeus regressaram de Israel, da Babilônia para Jerusalém, começaram a edificação do templo, mas ela parou. Nem os seus alicerces ainda estavam firmes quando esta obra parou, porque o povo se preocupou em edificar a sua própria casa. E o Senhor mandou uma mensagem através do profeta Ageu dizendo: é tempo de vocês morarem na casa forrada de vocês, enquanto a minha casa está abandonada. Então, 3 pontos principais da primeira parte da mensagem é:
Foi o abandono da construção da casa do Senhor. Aquele povo foi liberto com um objetivo. Eles tinham uma missão de restaurar, reedificar a casa do Senhor. A casa do Senhor representava a sua casa espiritual, a sua vida espiritual. E por conta dessa negligência, o povo começou a passar necessidades, porque a palavra do Senhor diz que ele fechou os céus. Não chovia mais. Eles plantavam muito e colhiam pouco. Aquilo tudo foi consequência do abandono da casa do Senhor. Deixaram de edificar a sua casa espiritual, ou seja, a sua comunhão com Deus, para se aplicar aos negócios da sua casa terrestre. E como consequência disso veio uma fome muito grande. Eram tempos difíceis. Mas o Senhor, quando os chamou para retomar esta obra, o Senhor também lhes diz que tudo aquilo que era necessário já estava preparado. Porque havia naquele decreto do rei Ciro, que quando eles retornassem para Jerusalém, para reconstruir a casa do Senhor, todo o custo desta construção deveria sair da casa do rei. Ou seja, Deus proveu tudo aquilo que era necessário. E até os utensílios da casa do Senhor foram preservados. Estava em poder do rei Ciro. E ele o guardara para quando estivesse completa a obra, fossem devolvidos à casa do Senhor. Isso mostra o cuidado que o Senhor tem com a sua obra, como ele age em relação aos elementos que fazem parte dessa construção, desta casa espiritual da qual nós fazemos parte. E agora, adentrando essa segunda parte da mensagem, ele faz um comparativo. O povo, mesmo que terminando aquela obra, eles não estavam muito felizes, porque sabendo de tudo aquilo, como tinha sido a primeira casa, o tamanho dela, aquela casa era menor, era um pouco menor, aquele templo era um pouco menor. Sua decoração, vamos dizer assim, né? Como nós costumamos dizer nos dias de hoje. Seus ornamentos não eram de longe próximos, parecidos com a primeira casa, aquela edificada por Salomão. Porque ali tinha toneladas de ouro, pedras preciosas, ouro, prata, tudo feito à mão por homens designados por Deus, homens separados para fazer cada um o seu trabalho. O perito na madeira era o melhor, a madeira era a melhor, vinda do Líbano. O ouro puro, tudo isso representa a santidade de Deus. Representa o valor daquilo que Deus propõe para o homem. Mas o povo ainda estava um tanto que desanimado, porque eles estavam vendo a construção daquele templo, mesmo ainda com muito ouro, com muita riqueza, porque foi dado por Deus através do rei Dário, que era o governador daquela época. Mas mesmo assim, aqueles que ainda conheceram, viram o templo ainda inteiro, antes da sua destruição pelos babilônios, ficavam esperançosos, né? Eles estavam tristes e esperançosos com o que seria daquela casa. Mas o Senhor manda uma mensagem através do profeta Ageu, dizendo que a glória daquela segunda casa seria maior do que a primeira. Mas há pontos aqui que nós precisamos entender, porque esta profecia, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido literal, porque aconteceu, aquele templo foi reconstruído, mas esta glória que viria sobre esta casa, ela é uma profecia que ainda virá a se cumprir. Porque aqui o Senhor está falando do reino do Messias.
É uma profecia acerca do reino do Messias, da sua vinda, quando ele vir com seus anjos, estabelecerá o seu reino sobre esta terra. Ela é uma palavra profética. Até porque esse templo que foi reconstruído, a construção terminou no 14º ano do rei Dário. Aliás, no 6º ano do rei Dário. São 16 anos após a saída do povo de Babilônia. E esse templo, ele foi destruído no ano de 70 pelo general Tito, romano, porque houve uma revolta no ano de 70 da era cristã. E Jerusalém foi cercada, depois foi invadida e destruída. O templo foi completamente destruído, cumprindo-se a profecia de Jesus, que está no capítulo 5 do livro de Lucas. Quando Jesus entra pela primeira vez em Jerusalém, no seu ministério, e eles vão mostrar toda a riqueza do templo, vão mostrar toda a beleza interna do templo de Jerusalém. Mas Jesus diz que aquele templo, tudo aquilo ali seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Os historiadores, eles dizem que até o alicerce foi cavado, porque algumas paredes eram revestidas de puro ouro. E eles não destruíram o templo apenas para enfraquecer moralmente e espiritualmente o povo judeu. Porque o povo judeu, ele tinha uma visão meio que mística a respeito do templo. Eles acreditavam que o templo era símbolo da presença de Deus e que a sua força estava no templo. E como forma de abalar moralmente e espiritualmente o povo judeu, aquele templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, porque eles escavavam para retirar o ouro que se escorreu pela terra, porque aquele templo foi queimado. Só ficaram os muros da cidade. Quando você vê imagens hoje de Jerusalém, você vê aqueles, tanto rabinos como cristãos, indo fazer orações naquele muro, chamado Muro das Lamentações. Foi a única coisa que sobrou do templo de Jerusalém. Cumprindo-se aquilo que Jesus falou em Lucas, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Então, logo nós entendemos que a glória do Senhor, essa glória que o Senhor se refere, ainda não chegou. Mas que o nosso templo, ele continua em construção. O Senhor, ele chama a atenção para um detalhe. Ele fala dos sinais da vinda do Messias. Farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Aqui fala sobre o tempo que antecederá a vinda do Messias e o restabelecimento do seu reino. Nós temos visto tantos sinais nos dias de hoje. Guerras, rumores de guerra, fome, doenças, terremotos, tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que seriam sinais da vinda do Senhor. Então nós cremos que a vinda do Senhor está próxima. Esta glória prometida a Israel, nós veremos se cumprir quando Jesus vier e restaurar o reino de Israel. E a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Como eu disse, o povo não estava muito feliz por ver aquela casa tão simples, uma casa que já foi invejada por todas as nações. Muitos reis visitaram Salomão, muitos reis
ouviram falar da riqueza do reino de Israel durante o governo de Salomão. E isso fazia com que eles traziam anualmente grandes quantidades de ouro para a casa do Senhor. Outro dia eu estava vendo aqui, pela quantidade que ele falava aqui, quanto de ouro que se oferecia a Israel, se trazia a Israel como presente para o rei, era como se fosse hoje, por baixo, uma conta de padaria mesmo, em torno de 2 bilhões de reais por ano em presente, só em ouro. Só em ouro. E havia muito mais coisas, pedras preciosas, a madeira era um produto de grandíssimo valor. Tudo isto era oferecido, porque o Senhor era sobre Israel. Mas aquele povo estava entristecido, porque aquela casa estava muito simples. Talvez eles achassem que não estava à altura do nosso Deus. Mas o Senhor, ele diz aqui que minha é a prata e meu é o ouro. O verdadeiro ornamento não estava em si naqueles minérios, mas naquilo que vinha da parte do Senhor. E se nós olharmos hoje para a construção da nossa casa espiritual, nós precisamos entender aquilo que Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ferrugem a deteriora, mas juntais tesouros nos céus. Ou seja, a nossa confiança é no Senhor. Tudo aquilo que há de valor na nossa vida só pode vir do Senhor. Quando o Senhor diz, meu é o ouro, minha é a prata, está dizendo que aquilo que valoriza o templo é aquilo que vem do Senhor. Nós estamos cada dia mais buscando coisas que nos satisfaçam. Buscando coisas que nós pensamos que tem valor para a edificação da casa do Senhor, dessa casa espiritual. Muitas vezes achamos que é aquilo que nós conquistamos com a nossa profissão, que faz de nós preciosos aos olhos do Senhor. Nós pensamos muitas das vezes que quanto mais você adquire, materialmente dizendo, financeiramente dizendo, significa que você é abençoado pelo Senhor. Quando aquilo que tem valor para o Senhor não está no ouro e na prata que nós vemos aqui. O apóstolo Paulo, ele escreve lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo proverá qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificar nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. E aqui Paulo continua dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. A nossa vida espiritual, ela deve estar firmada sobre Jesus. O fundamento é Cristo, a rocha inabalável. Como Jesus mesmo diz que o homem insensato constrói a sua casa sobre areia.
Vendo o primeiro vento, a derrubou. Mas o sábio edificou sobre a rocha, e veio o vento forte sobre ela, e ela permaneceu. A rocha é Cristo, então o fundamento da nossa casa espiritual é a nossa comunhão com Cristo. É a nossa devoção a Ele, a nossa obediência a Ele e a Sua palavra, porque tudo aquilo que nós fazemos, que julgamos ser para Deus, passará pela prova do fogo. Somente aquilo que é de extremo valor permanecerá, que é o ouro, a prata, as pedras preciosas. Essas suportam provação. Agora, a palha, a madeira, o feno são materiais perecíveis diante do fogo. A palavra, então, o que significa isso, irmãos? Que é apenas aquilo que nós fazemos com o coração voltado a Deus, com a sinceridade do nosso coração, somente aquilo que você faz realmente para agradar a Deus permanecerá. Muitas coisas hoje nós oferecemos, fazemos com a intenção de dizer é para o Senhor, buscamos oferecer na casa do Senhor, dizendo muitas vezes que é o nosso melhor, mas logo vem abaixo. O fogo, muitas das vezes ali representa o quê? As dificuldades da vida. Quantas pessoas estavam firmes, como elas diziam? Estavam vivas na presença do Senhor, estavam dizendo que iriam aonde Deus mandar. Quantas disseram que andariam por cima do mar, como muitas das vezes cantaram. Mas depois da pandemia, depois da prova do fogo, nós podemos ver quem realmente era ouro, quem realmente era prata. Será que era isso mesmo? Será que éramos isso tudo? Durante a pandemia, muitas vezes ouvimos, quando isso acabar, vamos voltar à casa do Senhor e vamos ganhar as nações para o Senhor. E o que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá? Será que essa nossa fala não tem sido palha? Sabe aquela expressão, isso é fogo de palha? O que é fogo de palha? A palha é um material que se consome facilmente. Ela consome facilmente, ela não faz um fogo forte, duradouro. Logo, ela se consome. Então, muitas das vezes, quando nós estamos passando por provações, estamos passando na prova do fogo, fazemos promessas ao Senhor. Fazemos votos, muitas vezes, com o Senhor. Senhor, se eu passar por isso, eu vou fazer isso, vou ser dessa forma. Mas, muitas das vezes, não passa de fogo de palha. Logo, cai no esquecimento e voltamos à mesma forma como éramos antes. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós fazemos com o coração, como que para agradar ao Senhor, mesmo que não seja diretamente para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz para que nós, servos, trabalhemos para o nosso Senhor, para o nosso patrão, como se fizéssemos para Deus, porque é Ele quem nos recompensa. Então tem muitas coisas que nós fazemos dizendo que é para o Senhor, mas quando nós, em algum momento, queremos a milésima parte da glória do Senhor, aquilo não passa de feno, de palha, de madeira, é consumível, não permanece, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, está no memorial de Deus. E um dia as nossas obras serão provadas. Nós não estaremos, como a palavra do Senhor diz, no julgamento dos ímpios, mas as nossas obras serão provadas a fim de sermos recompensados. Mas acredito eu que não será fácil naquele dia. Você vê que se você serviu a Deus por tanto tempo, e tudo aquilo que você diz que fez por amor, não passa de cinzas diante dos olhos do Senhor. Porque no nosso coração não havia sinceridade. Por isso o Senhor diz, minha
é a prata e meu é o ouro. Tudo aquilo que permanece vem do Senhor. Tudo aquilo que tem um verdadeiro valor, tudo aquilo que vai valorizar a sua vida, tudo aquilo que vai valorizar o seu ministério, só pode vir do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 19. Nós vemos que lá, na carta às igrejas da Ásia, Jesus escreve à igreja de Laodiceia. Historicamente, Laodiceia era uma cidade rica, próspera. Ali havia muito ouro. Ali havia uma substância que era própria para se fazer colírio. E também havia ali, havia a criação de uma espécie de ovelha. E a sua lã era mais valiosa do que as outras. Então, vamos dizer assim que era uma cidade próspera. Mas o Senhor escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. E ele fala assim: eu conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muitos teólogos acreditam que as cartas da Ásia são referências a determinados momentos da história da humanidade, da história da igreja, desde a igreja primitiva até a igreja dos últimos tempos. E Laodiceia, ela representa a igreja dos últimos tempos. Acredita-se que a igreja de Filadélfia, uma das mais elogiadas, representa o período a partir da reforma protestante até meados do último século, do século XX, onde se tinham as cruzadas, as grandes cruzadas evangelísticas. Talvez essa seja a era da igreja de Filadélfia, aonde aconteceu o maior crescimento da igreja, o maior crescimento do evangelho. E ao findar deste tempo, dá-se início à igreja de Laodiceia. É a chamada igreja apóstata. Ela não é morna, ela não é fria, porque ela está viva ainda. Mas também não é quente, porque ela não faz nada que agrade ao Senhor. A sua obra não é completa. E o Senhor a classifica como morna. Ela causa náuseas ao Senhor. Ela causa repulsa ao Senhor. Eu estou dizendo aqui, não estou caracterizando nenhuma igreja em específico. Mas nós estamos dizendo qual é as características da igreja dos últimos dias. Nós vemos hoje denominações com templos faraônicos, com muita riqueza, toda acabada, com muita riqueza, mas, como Jesus diz, por dentro são como sepulcros caiados. A sua beleza, a sua glória, ela é apenas exterior. Porque o que se faz lá dentro causa nojo, causa ânsia, repúdio ao Senhor.
Porque a igreja, essa igreja ela não está mais empenhada em anunciar o evangelho, a buscar as almas perdidas, ela está apenas preocupada no seu próprio crescimento. Está preocupada em ser a maior, a melhor, ter o ministério de louvor o melhor, o mais admirado, o mais cantado. E aquilo que realmente tem valor não está lá dentro. Eles acham que estão vestidos com as melhores vestes, mas a palavra do Senhor diz que eles estão nus diante do Senhor. A sua vergonha está exposta. E ele fala: sugiro que de mim compres ouro provado no fogo. Comprar aqui está relacionado a adquirir, porque os dons de Deus não podem ser comprados. Adquira de mim ouro provado no fogo. Uma igreja sem os dons do Senhor, a igreja sem os dons de Deus, ela não pode fazer nada. E ao invés de buscarmos riquezas, ao invés de buscarmos o nosso estabelecimento social, nós deveríamos buscar a presença do Senhor e adquirir este fogo provado por Deus. É o que o Senhor está dizendo ao profeta Ageu. Vocês deixaram a minha casa abandonada, por isso que sobreveio sobre vós tempos difíceis. Trabalharam muito, mas colheram muito pouco, porque vocês deixaram de lado a edificação da sua casa espiritual. Sugiro que vocês voltem para mim. O Senhor faz um apelo a todo aquele que está ouvindo esta mensagem nessa noite. Volte para o Senhor. Talvez você esteja aqui dentro, mas o seu coração não esteja. Talvez você frequente os cultos, talvez você assista aos nossos cultos pela internet, mas o seu coração não está entregue ao Senhor. Sugiro que adquiras ouro provado por Deus. Busque as coisas que vêm dos céus, busque os dons de Deus, a santificação, busque a comunhão com o teu irmão, porque esse tempo está chegando, esse tempo está às portas, e tudo aquilo será provado no fogo. E o Senhor também fala a Ageu, que o comportamento daquele povo também não estava agradando ao Senhor. E no versículo 10 do capítulo 2, uma terceira mensagem vem para Ageu, uma segunda mensagem de repreensão. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse a Ageu: se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grão, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos,
e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois vos rogo, deste dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos, mas deste dia em diante vos abençoarei. A primeira indagação é aos sacerdotes. O Senhor não estava satisfeito com aquele povo. Aquilo que eles produziam, eles não colhiam na quantidade que eles produziam, que eles plantavam. E o Senhor diz assim, pergunta aos sacerdotes, se alguém levar coisas santas, como por exemplo o pão que tinha que estar dentro do templo, e tocasse em alguma coisa, aquilo se tornava santo? Sacerdotes, aqueles que tinham o conhecimento da palavra, disseram não. Mas e se aquele que se contaminou por tocar no corpo morto, tocar em alguma outra coisa, será contaminado? E eles disseram sim. Ele diz, assim é esta nação. Aqui o Senhor está falando da santidade do seu povo para servir na sua casa. Eu estava meditando nesta palavra. Eu não sei porquê, Deus só fala comigo no chuveiro. Quando eu vou tomar banho, é o final da mensagem. Eu acho que é a hora que você está mais despreocupado, você está preocupado. É assim, eu fico pensando como eu vou encerrar essa mensagem, então já está chegando no final. E o Senhor vai falando, né? E o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Eu falava, Senhor, por que o pão, né? Ele faz essa pergunta aos sacerdotes, se uma coisa santificada, se tocar em outra, santifica ou não. E a coisa contaminada contamina. A coisa contaminada contamina, mas a santificada não santifica. O que significa isso? E o Senhor fala ao meu coração, a santidade é um ato individual. Eu não posso fazer dos meus filhos santos por santificar a minha vida. Eu posso viver em completa comunhão com o Senhor, em consagração na minha vida, mas o efeito desta comunhão com Deus, o efeito dessa consagração só virá sobre mim. A santificação é um ato individual. Cada um de nós devemos procurar viver desta forma, em santificação. Pode uma coisa santa, alguém que está com uma coisa santa, tocar em alguém e ele tornar santo? O sacerdote diz não. E ao contrário, agora pesou, hein? Porque o homem que pegava, que tocava num cadáver, ele não podia entrar no templo, ele não podia fazer nada para o Senhor durante um período de tempo que passasse por um processo de purificação. Mas aquele que tocasse em algo contaminado, naquilo que ele tocasse, estaria contaminado. O pecado contamina tudo o que toca. Por isso nós que servimos na casa do Senhor, servimos na obra do Senhor, temos que viver uma vida de santidade. Os utensílios da casa do Senhor que foram preservados, significa que os elementos que fazem parte do culto do Senhor são os mesmos que o Senhor determinara. Não pode haver em nossas vidas nada vindo deste mundo. Não podemos introduzir na casa do Senhor costumes que não vieram de Deus. Usar elementos que não fazem parte daquilo que o Senhor instituiu como santo. Muitas das vezes temos procurado copiar coisas no mundo. Dizemos, olha, não tem nada a ver, isso não tem problema nenhum, mas a palavra do Senhor diz que tem, que contamina.
Por isso, você que faz parte de qualquer coisa, de qualquer ministério na casa do Senhor, você tem que viver uma vida de santidade. Porque aquilo que você toca, se você for contaminado, contamina aquilo que você põe em sua mão. Contamina. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ter o cuidado de viver uma vida santa. Para entrar na casa do Senhor e oferecer qualquer coisa no altar do Senhor. A nossa vida tem que ser santa, senão aquilo que nós oferecemos está contaminado. Quando Israel, depois daquela batalha em Jericó, ele vai para uma segunda batalha com um povo menor. Os espias de Josué dizem, não precisa ir com tanta gente, não. Eles são bem menores, não tem poder nenhum. Vai com tantos. E você vai vencer essa batalha. Mas havia um problema. O pecado estava no meio deles. Por causa que um homem tomou uma capa babilônica e tesouros e enterrou na sua tenda, quando o Senhor disse que não era para tomar nada daquela cidade, porque aquela cidade representava o pecado diante de Israel. E por causa de um homem só, por causa de uma túnica, por causa de estátuas, de dinheiro, milhares de soldados israelenses morreram naquela batalha. E Israel saiu envergonhado diante de um exército tão pequeno por causa do pecado de um. Cuidado com a sua vida. Cuidado com a sua vida. Cuidado com esse nada a ver. Cuidado com o que falam para você. Outro dia eu estava vendo uma publicação em umas redes sociais com pessoas brincando na hora de adorar ao Senhor. Havia um rapaz tocando contrabaixo e ele estava ali parecendo aquelas Mamonas Assassinas. Lembra aquela banda que nos anos 90 morreram todos? Não vou falar nada do que acontecia, mas tinham músicas moralmente dizendo podres. Era uma coisa imoral que estava nos horários nobres da televisão e muitas pessoas seguindo. E eu via um músico dançando, que nem eles dançavam, e o outro brincando, e o outro fazendo frases na guitarra de bandas de rock. Eu já ouvi muito rock quando eu não era cristão, então eu conheço muita coisa, minha memória musical ainda é muito viva. Então eu estava vendo eles ali fazendo solos de músicas seculares no meio da adoração e brincando. E eu via que muita gente defendia esse tipo de coisa. Quando eu olho isso, eu vejo jovens felizes pulando na presença do Senhor. Isso não tem nada a ver, cada um adora do jeito que acha melhor. Aí eu paro e penso e olho assim, como eu posso servir a um Deus tão cruel? É verdade. Há um Deus tão cruel, não é verdade? Porque quando eu olho lá para Nadab e Abiú, que quiseram servir a Deus do seu jeito, eu fico pensando, por que Deus matou eles? Só porque eles trouxeram fogo que não era do altar? Mas eles não estavam oferecendo ao Senhor, eles só estavam fazendo do seu jeito. Será que isso é verdade, irmãos? Será que isso não tem nada a ver mesmo? Será que não tem problema nenhum? Um pouquinho só que eu copio? Só uma coisinha? Será que o nosso Deus, ele é insensato? Servimos a um Deus insensato? Ou nós servimos a um Deus santo, que não quer o seu nome misturado com deuses estranhos? Ele não divide sua glória com ninguém. Será que é esse Deus que nós estamos servindo? Então, como a palavra do Senhor diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Mas o guardar não é quando você chega, não. Guardar os seus pés é em todo lugar que você pisa. Porque você muitas vezes acredita que você pode viver de segunda a sábado do jeito que você quer. Você vai para todos os lugares, você se alimenta de tudo. Aí quando você vai chegar na igreja, você faz aquela oraçãozinha, Senhor, abençoa, perdoa meus pecados por pensamentos, palavras e por obras, e vamos adorar. Será que é suficiente? Na palavra do Senhor, guarda os teus pés. Guarda.
Não entre onde você não deve entrar. Todo lugar onde o Senhor está é santo. Por isso ele fala para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque aonde eu estou se torna a terra santa. Se o Senhor habita no seu lar, aquele lugar deve ser terra santa. Você deve guardar o seu lar da contaminação deste mundo. Se você, no seu trabalho, se você leva a presença do Senhor para o seu trabalho, aquele lugar é terra santa. Você guarda os teus pés quando entrar naquele lugar. Com o Senhor não se brinca, irmãos. Eu não quero pôr medo em ninguém, mas nós temos que ter a consciência daquilo que nós estamos oferecendo na casa do Senhor. Se nós estamos construindo um edifício com ouro, com prata e pedras preciosas, ou se estamos construindo a nossa casa espiritual com madeira, com feno e palha. Sabe a história dos 3 porquinhos? Quem não conhece a história dos 3 porquinhos, né? 2 deles eram negligentes, não estavam nem aí com nada. E um constrói, né? Isso é lúdico, tá, irmãos? É só uma ilustração, né? Tão boba, mas tão real. E vem lá o lobo e assopra e derruba a casa de feno, derruba a casa de madeira, mas aquele que teve o cuidado de construir uma casa sólida para resistir a chuvas e vendavais, foi guardado. O lobo aqui representa Satanás, que a todo tempo guerreia contra nós, a todo tempo levanta contenda contra nós. Mas se a nossa casa espiritual não estiver firmada em Cristo, ela cede, ela logo é derrubada. Por isso, invista na edificação da sua casa espiritual, que é a sua vida com Deus. É a sua vida espiritual que nós estamos falando. Adquira o melhor de Deus. Entre na presença do Senhor em santidade. Busque oferecer o melhor que você tem para o Senhor. Para que no dia do Senhor isso seja uma recompensa para nós. Amém, irmãos?